Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa filosofia que convida a gente a repensar o que é ser humano. Vamos falar sobre Ubuntu. E para começar, essa citação da Conceição Evaristo é simplesmente perfeita. Ela já dá o tom da nossa conversa. É um chamado para a gente refletir, para a gente se unir em comunidade e construir novos futuros. Ok, então vamos entender o contexto. Para a gente sacar a importância de uma filosofia como o Ubuntu, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e reconhecer que existe um problema de perspectiva. É que em muitas sociedades, sabe, a educação é toda construída a partir de uma única visão de mundo, a europeia. E o que isso causa? Uma realidade onde uma parcela gigante da população, como a população negra aqui no Brasil, é vista como se fosse o outro dentro da própria nação. Suas histórias, seus conhecimentos acabam sendo deixados de lado. E olha, essa exclusão tem consequências muito reais, devastadoras na verdade. Esse número aqui na tela é alarmante. No Brasil, 64% da população carcerária é negra. Para a gente ter uma noção do que isso significa, a cada 3 pessoas presas, 2 são negras. É um reflexo muito claro da desigualdade estrutural que essa perspectiva única acaba reforçando. Mas, felizmente, existe uma alternativa. Um humanismo muito antigo que nos mostra um caminho diferente. Vamos explorar um pouco as raízes históricas e filosóficas do Ubuntu. Ubuntu é uma filosofia africana ancestral. E não é só um conceito, não. É uma visão de mundo completa, um jeito de ser que coloca a vida e a nossa conexão com tudo no centro. É a base de toda uma estrutura ética e filosófica. E o que é bem interessante aqui é ver como a nossa compreensão do Ubuntu foi mudando com o tempo, pelo menos nos textos escritos. Começou sendo visto mais como uma qualidade, tipo generosidade, sabe? Depois passou a ser entendido como uma filosofia, uma base de ética. E aí, mais recentemente, a partir dos anos 90, se consolidou essa ideia de que é uma cosmovisão africana, ligada diretamente àquela sua frase mais famosa. E essa frase que nos leva direto pro coração do Ubuntu. Vamos mergulhar no que ela realmente significa? Tá aqui o provérbio nas línguas Zulu e Xhosa. Umuntu, Ngumuntu, Gabantu. A tradução que melhor captura a essência disso é uma pessoa através de outras pessoas. Ou seja, a nossa humanidade não é uma coisa que a gente tem sozinho. Ela se realiza na nossa relação com a comunidade. A própria palavra já nos dá umas pistas. Ubuntu é a ideia do ser, da existência. E Intu é como esse ser se manifesta concretamente, seja numa pessoa, numa coisa, num lugar. Então, Ubuntu é essa qualidade de ser que se manifesta por meio das nossas conexões. Não é algo parado, é um processo contínuo de estar sendo. Essa analogia da teia de aranha é perfeita para explicar a filosofia do Ubuntu. Cada ser no universo está conectado, como se fôssemos fios de uma teia. Qualquer ação, por menor que seja, reverbera por toda a rede. Essa é a ideia da força vital, uma energia que conecta tudo e todos, e que a gente deve sempre buscar fortalecer. Bom, e como é que essa força vital é fortalecida na prática? Esse diagrama aqui pode parecer um pouco complexo, mas ele mostra exatamente esse ciclo de generosidade e responsabilidade. Agora a gente vai ver o passo a passo para entender como ele funciona. Certo, vamos acompanhar o fluxo. Primeiro, uma pessoa dá alguma coisa, reconhecendo a humanidade da outra. É um ato de generosidade. Quem recebe, por sua vez, reconhece esse gesto e responde, demonstrando responsabilidade. E aqui está o ponto principal. Nesse processo, os dois lados se fortalecem. O ato de dar aumenta a força vital de quem dá e o ato de responder também aumenta a de quem recebe. O resultado? Solidariedade. Um fortalecimento mútuo que deixa a comunidade inteira mais sólida. Ok, agora vamos trazer isso para um contexto mais prático. Como é que essa filosofia tão rica pode ser aplicada hoje, por exemplo, na educação, para ajudar a combater aquele problema que a gente viu lá no início? Aqui no Brasil, a gente teve uma série de leis muito importantes para promover a igualdade racial. Muitas delas fruto da luta do movimento negro. E a filosofia Ubuntu funciona como uma referência poderosa para colocar essas leis em prática, principalmente na educação. Ela dá a base ética que a gente precisa para construir relações de respeito e reconhecimento de verdade. Então, o objetivo final é ir além de uma educação monocultural. Uma educação baseada em princípios afrocentrados, como o Ubuntu, permite que a maior parte da população brasileira finalmente se reconheça na história e na cultura do nosso país. Isso valida as experiências de todo mundo e fortalece a identidade.
E para a gente fechar, é muito importante entender que apesar de o Ubuntu ter raízes africanas, a sabedoria que ele carrega é universal. A ética central do Ubuntu é a de que a vida é relacional. Ela é um presente que a gente recebe de quem veio antes. E a nossa responsabilidade, o nosso dever moral é cuidar dessa força vital, fortalecê-la em comunidade e passar adiante para as próximas gerações. Nossa existência está totalmente ligada ao passado e ao futuro. E a gente termina com essa pergunta que fica para reflexão. Se a nossa humanidade é construída da interação, na comunidade, no jeito como a gente se relaciona, quem é que nós estamos nos tornando juntos?